Olá, venho novamente hoje para partilhar convosco uma brevíssima reflexão sobre os abusos sexuais cometidos na Igreja Católica Romana, sobretudo esclarecer alguns equívocos que têm sido propalados nos últimos anos, mais especificamente nos últimos dias, a propósito do relatório independente criado para averiguar os abusos sexuais na Igreja Católica Romana. Desde logo dizer que a Bíblia Sagrada é manifestamente contra qualquer tipo de abuso, a começar por abuso espiritual, abuso físico, abuso de poder, abuso de autoridade e também abuso sexual. Ou seja, qualquer tipo de coação, qualquer tipo de violação, qualquer tipo de violência é manifestamente contra os princípios da palavra de Deus. Razão pela qual não há qualquer tipo de desculpa, sobretudo quando nós estamos a falar da gravidade destes abusos que nós temos estado a assistir no seio da Igreja Católica Romana. Isto é o primeiro ponto. E também esclarecer que os abusos sexuais cometidos pelos padres, bispos e cardeais não devem ser associados automaticamente com a imposição do celibato que a Igreja Católica Romana impõe ao clero. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Infelizmente, nós, temos ouvido de pessoas a fazerem associação de uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Uma coisa são os abusos sexuais, que vai traduzindo no pecado da pedofilia e da homossexualidade. Outra coisa diferente são as pessoas que, se dizem que são celibatárias ou que são frígidas, entretanto que acabam por enveredar por caminho da promiscuidade sexual ou clandestinidade sexual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Digo isto porquê? Porque os abusos sexuais que temos estado a assistir são abusos, que vêm muito mais além do que a questão do celibato. Dois pecados que está aqui em voga. Pecado da pedofilia e pecado da homossexualidade. Esses dois pecados são manifestamente, censurados na palavra de Deus. Diferentemente daqueles que são obrigados a serem celibatos, que não têm o dom de celibato ou que não são frígidas, essas pessoas refreem a sua, os seus impulsos sexuais, a sua libido, através, da masturbação ou recorrendo, serviços de mulheres de má vida. Acho que não podemos associar, por exemplo, uma pessoa que é obrigada ao dom de celibato como sendo um pedófilo ou sendo, por exemplo, um homossexual. Não. Eu acredito que, infelizmente, há padres que não são nem pedófilos, nem são homossexuais, podem vir, no decorrer, dos anos, enveredar por estes caminhos. Mas se nós vemos os relatórios, tanto que foram divulgados aqui em Portugal e também noutros países, nós concluímos que essas duas realidades não têm nada a ver com a outra. Agora, perguntar-me-ão o porquê de tudo isto. Essa situação teve o seu, a sua abertura naquilo que é conhecido nos anos 60 como a Revolução Sexual, que foi liderada, sobretudo, pelos jacobinos. E essa revolução sexual aqui no Ocidente acabou por ter um impacto muito significativo no seio da Igreja Católica, ou seja, atraiu para dentro da Igreja Católica, sobretudo para os oficiais da Igreja Católica, os pedófilos, os homossexuais que não saíram do armário, os tarados sexuais e abusadores. Ora, tudo isto teve, um acolhimento bastante favorável, ou seja, a Igreja Católica, as autoridades da Igreja Católica Romana, não teve o cuidado de fazer filtros. São essa gente que entraram e estão a cometer esses abusos que nós temos estado a assistir. Mas, sobretudo, pessoas que são pedófilos, que são homossexuais, que estão a cometer esses abusos. Porque nós, quando vemos estes relatórios, a maioria são todos, por exemplo, de sexo, que são mais abusados do sexo masculino. Agora, como é que nós podemos associar o dom de celibato? Porque o dom de celibato é a possibilidade que a igreja põe que essas pessoas não podem ter a fruição sexual, não podem ter o usufruto sexual, não podem praticar relações sexuais. Ora, se uma pessoa que é heterossexual, o facto de ser, impedido de fazer sexo, não quer dizer que ele vai ser um pedófilo ou, por exemplo, vai ser um homossexual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É claro que há padres, por exemplo, que recorrem à prostituição, ou, por exemplo, até que envolvem com uma das suas paroquianas. Mas não é este o caso que nós temos estado a assistir dos abusos sexuais na igreja. Esses abusos são perpetuados, sobretudo,
pelos pedófilos, pelos homossexuais e, acima de tudo, pelos tarados sexuais. Pronto. Por isso eu estava a dizer, a questão aqui de falar do celibato não vai resolver esse problema, porque esse é um problema que já vinha de fundo, que teve mais implicações com a revolução sexual dos anos 60, que já falei, porque essa revolução veio numa perspectiva secular de liberalizar o aborto, a homossexualidade, a pílula do dia seguinte, a ideologia do gênero, enfim, toda a promiscuidade sexual que eles falavam da revolução, mas que não passa de promiscuidade sexual. E todo este, enfim, este movimento acabou também por entrar no seio da Igreja Católica Romana. Esta é a razão pela qual há muitos padres. A Igreja Católica acabou por ser um antro da aglomeração dos pedófilos, dos homossexuais e de tarados sexuais. E essas pessoas usam o papel da autoridade, papel de serem mensageiros da paz, mensageiros do Evangelho, mensageiros, enfim, a autoridade da palavra de Deus, para perpetuar os atos, abusos, sobretudo pelas pessoas inofensivas que são aqui, neste caso, as pobres criancinhas. Ora, isto é muito grave e é gravíssimo. Logo, a primeira razão aqui para ver esses tarados sexuais, esses homossexuais, esses pedófilos, tem a ver com esse movimento que eu falei da revolução sexual dos anos 60. A segunda questão, a meu ver, que enfim, que faz com que esses abusos continuaram reiteradamente, tem a ver também com a questão do segredo pontifício, que foi recentemente, enfim, revogado por Papa Francisco, sim, nos anos 2019. Mas não revogou todo o segredo pontifício, mas sim aspecto que tem a ver com a violação. E acho muito bem, embora tardiamente a fazer isto, porque esse segredo pontifício, o que é que fazia? Levava a Igreja a encobrir práticas abomináveis, nomeadamente essa questão dos abusos sexuais, porque entendia que era uma forma, a igreja era a única que tinha que resolver os seus problemas para, enfim, não dar uma má imagem da Igreja perante o mundo. É verdade que a Igreja é chamada a resolver os seus problemas internos, etc, etc. Mas não tem, em circunstâncias nenhuma, estar a encobrir crimes. Encobrir crimes não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com defender a Igreja. Antes, pelo contrário, prejudica a Igreja e leva a Igreja ao descrédito, como nós temos estado a ver com essa questão, enfim, dos abusos sexuais. Mas eles faziam isso no sentido de protegerem a Igreja, entre aspas. Eu acredito até que há, enfim, padres e bispos e cardeais que fazem isso com essa intenção. Embora a maioria não, porque, como eu disse, a maioria desses padres, bispos e cardeais são pedófilos, são homossexuais. Ora, eles são cúmplices, porque quando nós estamos a encobrir uma prática criminosa, aquilo já nós não estamos a zelar pelos interesses divinos, pelo interesse de Deus. Mesmo do ponto de vista secular, no direito romano, já antigamente, havia um entendimento que tudo que é crime cessava a obediência, cessava o cumprimento. E este postulado entrou, enfim, nas muitas leis, enfim, dos países ditos civilizados. Aliás, mesmo aqueles que não são considerados como civilizados, esta é uma máxima que ficou. E esta máxima também está explicitamente na palavra de Deus. Nós não podemos encobrir práticas de pecado. Porque quando nós estamos a cobrir práticas do pecado, nós aí estamos a enfraquecer propriamente a nossa espiritualidade e também a instituição que nós estamos a representar. Por isso, essa questão de encobrimento não visava proteger a Igreja Católica, como nós podemos, enfim, chegar a essa conclusão. Antes, pelo contrário, como eles eram também tarados sexuais, homossexuais e pedófilos, razão pela qual faziam esse encobrimento. Isso está quase em todas as esferas da Igreja Católica, infelizmente, para a tristeza nossa, que somos cristãos, que somos, enfim, que somos filhos de Deus, e se envergonha qualquer um que é cristão, porque o nome do cristianismo, o nome do Evangelho, fica no lamaçal e há um descrédito que passa perante os outros, a começar por aqueles que são vítimas destes abusos, etc, etc. Por isso, esta que é a grande questão aqui.
a questão do encobrimento, só pretexto de fazer defesa ao Evangelho, fazer defesa, proteger o bom nome. Mas como é que nós podemos proteger o bom nome da igreja com o pecado? Isso é completamente incongruente, não tem qualquer tipo de lógica. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, não há nada que seja coberto que não vai ser revelado. Ora, se nós sabemos que tudo vai ser revelado cedo ou tarde, para que é que nós vamos cobrir, sobretudo, crimes que são preocupantes, gravíssimos, do ponto de vista tanto espiritual como secular e também em todas as dimensões. Por isso, não há desculpa aqui. Agora, levanta-se outra questão de dizer que acabasse definitivamente com o celibato no seio da Igreja Católica, dos padres poderem casar, etc. Eu acho que isso não vai resolver o problema. Da mesma forma, mesmo até que a Igreja tivesse sido critério apertado, há sempre malfeitores em todas as instituições, em todos os quadrantes. Agora, o que nós não podemos aceitar, concordar, o problema não é de haver abuso, embora abuso e de censurar não é correto, mas nós sabemos que infelizmente lidamos sempre com os malfeitores, com pessoas de falta de índole, pessoas más, pessoas que prejudicam os outros, pessoas que fazem mal umas às outras, que abusam do seu poder, da sua autoridade e, enfim, e do poder que têm. Agora, coisa que nós não podemos aceitar é aqueles que têm poder no seio da Igreja Católica Romana encobrir estes casos que são casos ofensivos contra a palavra de Deus. Não há desculpas. Isso é a primeira questão. E depois, quando nós vemos todo o desenrolar dessa situação, parece que a Igreja Católica não toma uma posição firme para dar provas. Porque, repara, se um padre que é suspeito com essa gravidade de crime, é claro que suspeito não quer dizer que, enfim, que já é condenado, que tem que ser, enfim, que já é julgado, não é nada disso. Mas, perante essa situação, esse padre, esse bispo, esse cardeal, não tem condições para continuar no ministério. Tem que ser suspenso até a situação ser esclarecida, porque perde a autoridade. Aliás, nem é preciso só do ponto de vista da igreja, do ponto de vista cristão, do ponto de vista espiritual. Mesmo no âmbito secular, quando um governante, por exemplo, está sob suspeitas, quer dizer, ele não tem condições, perde a autoridade. Nos países sérios, essa pessoa é demitida. Agora, por que a Igreja Católica continua ainda a dar benefício de dúvida a esses padres e, inclusive, continuarem, enfim, a exercer? Quer dizer, isto é sinal que a Igreja está a ser conivente com essas situações de abuso, etc., que nós estamos a ver, e está ainda a revoltar, porque não está a remediar o mal. Antes, pelo contrário, quer dizer, está a tentar abafar, está a tentar justificar o injustificável. Ora, isto que é triste em toda essa história. Mas nós sabemos, para terminar, que a palavra de Deus nos ensina que o mal sempre vem, o escândalo vem, o Senhor Jesus disse. Mas ai daquele por meio do qual vem esse mesmo escândalo. Esse mesmo escândalo ao ponto de escandalizar um destes meus pequenininhos. É melhor essa pessoa ser amarrado uma corrente na cabeça com pedra de moinho e lançado ao fundo do mar do que levar um destes pequenininhos a pecar. Ora, se a Igreja Católica não tomar a decisão firme perante essa situação, que eu sei que não vai tomar, porque nós já vemos, mesmo nos outros países, o próprio Vaticano tem estado, enfim, com algumas hesitações em relação a essa questão, fazem um discurso, mas na prática é completamente diferente. Mas nós sabemos que, cedo ou tarde, essas pessoas vão prestar contas com o Senhor Jesus Cristo. O que estão a fazer, estão a prejudicar, em última instância, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus e o cristianismo. Ora, isto não vai ser impune perante essa situação que nós temos estado a ver. Mas, sobretudo, de estar a violar as pobres criancinhas, pessoas inocentes, afetando consideravelmente a sua compreensão no futuro sobre o sexo e a sexualidade. Isso ultrapassa todos os limites do bom senso e da razoabilidade, do humanismo e da humanidade, mas, acima de tudo, da espiritualidade e da reverência que a palavra de Deus nos impõe, do cuidado e proteção que devíamos ter para com aqueles que estão numa situação de vulnerabilidade ou aqueles que são inocentes, sobretudo aqueles que têm poder de autoridade do ponto de vista eclesiástico. Infelizmente, não é isso que nós temos estado a assistir, para a infelicidade nossa, e vamos continuar a ver essas situações,
e vai continuar a proliferar situações. E a Igreja Católica, como sempre, vai fingir que não está a notar a realidade. Mas essas pessoas, cedo ou tarde, não tenho dúvida, que vão acabar por prestar contas diante de Deus. Há ainda muitos padres, muitos bispos, muitos cardeais que são pedófilos, volto a insistir, pedófilos, que são homossexuais e que são tarados sexuais. E essas pessoas é urgente, enfim, tirá-los essa autoridade eclesiástica e afastá-los para o bem da própria Igreja Católica, porque assim o descrédito vai sempre continuar. Mas como eu disse, para haver essa decisão, é preciso quem está na hierarquia que não seja também, que seja imaculado. Nós sabemos, como eu disse, essa questão da revolução sexual, muitos entraram. E há muitos padres, infelizmente, que são, enfim, tarados, são pedófilos e são homossexuais. Que são pecados, do ponto de vista bíblico, gravíssimos. Isso não pode acontecer. Mesmo já não estamos a falar já de pessoas que são adultas, que são violadas, que são abusadas, isso já é grave. Agora imagine quando nós estamos perante crianças, pessoas inocentes, que estão de corpo e alma para a missão, para a igreja, e a igreja está, enfim, a destruir a vida delas. Mas para terminar, volto novamente a dizer a gravidade dessa situação. O reino de Deus, como diz o Senhor Jesus Cristo, é para as pessoas como as crianças, porque são pessoas inocentes, pessoas, enfim, que não têm maldade, pessoas que, enfim, que se entregam de corpo e alma. Por isso Jesus faz essa ilustração, o reino de Deus é como as crianças. Quem não receber o reino de Deus não é digno do reino de Deus, ou seja, não vai tomar parte neste mesmo reino. Nós temos que fazer como criança. Agora, é inconcebível como é que a Igreja Católica, os oficiais da Igreja Católica, sabem desta verdade, deste primado, enfim, bíblico, mas mesmo assim fazem vistas grossas e acabam por, enfim, ter comportamentos completamente contra esta premissa da palavra de Deus. Por isso eu estava a dizer, nós só temos que lamentar e pedir perdão a Deus, por, enfim, essa situação que é uma vergonha para todos nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, mas acima de tudo, que Deus nos perdoe. Obrigado.